Privados de maravilha, estamos surdos para o sublime. Este é o título do meeting. Uma frase suscitou tantas reflexões, tantas perguntas. Como é que podemos falar no meio de uma pandemia de maravilha? Como é que podemos usar a palavra sublime quando a realidade se apresenta num modo assim dramático? É uma frase do filósofo hebreu Abraham Heschel. E foi usada no seu livro mais famoso, O Sentido Religioso, de Don Luigi Giussani. Saúdos a todos neste encontro em que queremos compreender melhor o sentido desta frase, compreender melhor o seu conteúdo, e fazemos com o professor Joseph Weiler, que agradeço a sua presença aqui e agradeço-lhe também o sacrifício. E agradeço o sacrifício de ter vindo desde Nova Iorque para Rimini. Obrigado. Joseph Weiler esteve presente em tantos encontros do meeting, falou do direito europeu, do direito internacional, falou do judaísmo, introduziu-nos na Bíblia, e estamos-lhe particularmente gratos que esteja disponível a ajudar-nos a aprofundar o título deste meeting. Nesta situação, porque para além do mais, Heschel teve de fugir dos nazis, da Polónia para a Alemanha, e depois foi para a América. Perdeu tantos familiares no Holocausto e também na sua experiência pessoal. Encontrar uma afirmação assim não é nada óbvia. Então, a pergunta: que coisa suscitou em ti este título? Obrigada a todos. E saibam que, se depender de mim, nunca faltarei a um meeting. Eu queria, de costume, começar com uma oração a Deus de Israel. Ou seja, que lhe sejam agradáveis as palavras da minha boca diante de ti e os pensamentos do meu coração, Senhor, a minha rocha e meu Redentor. Quando ouvimos a palavra maravilha e sublime, muitas vezes pensamos em alguma coisa fantástica na natureza. A Itália é fácil porque vocês têm um país espetacular, o Lago de Como, a Costa Amalfitana, que estamos diante da criação de Deus, as maravilhas sublimes. E esta é a reação quase imediata. Mas conhecendo o pensamento de Heschel, não acho que ele tinha em mente este tipo de maravilha. Quando pensamos na palavra italiana maravilha, o primeiro sentido é aquele sentido é maravilhoso. Mas há outro sentido. Por exemplo, eu mando uma carta a um amigo, ele não me responde. Mando uma segunda carta, mando uma terceira carta, não responde. E eu posso dizer: estou maravilhado com o teu comportamento. Também usamos a palavra maravilha no sentido negativo. Estou verdadeiramente maravilhado com este teu comportamento mal educado. Eu, que acho que sou fiel ao pensamento de Heschel, mas não sei se ele estaria de acordo, eu neste caso, eu não estou irritado com um amigo que não responde às minhas cartas, mas estou um bocado irritado com Deus. Posso dizer: Deus, estou maravilhado com o teu comportamento. Porquê? E eu acho que cada um de nós aqui, e quem segue este encontro, também este encontro é uma maravilha. Tem, pelo menos, uma ou duas vezes na vida, tinha este pensamento contigo.
Estou um bocado irritado contigo, estou maravilhado com o teu comportamento, em 2 sentidos. Primeiro, falaste da história pessoal de Heschel. Pensemos nos nazis que mataram milhões de hebreus, ciganos, homossexuais, torturados e depois mortos. Inocentes. Uma pessoa não tem culpa de ser judeu, cigano ou homossexual. E estamos a falar de milhões. E tu, Deus, onde estavas? Estou verdadeiramente maravilhado. Como é que tu permites que isto acontecesse naquele mundo que tu criaste? Eu acho que não há ninguém aqui que não tenha tido, pelo menos uma vez, este pensamento. A segunda ocasião, há um tsunami, que milhares e milhares perdem a vida em 2 segundos, um terremoto. E agora o Covid. Há milhões que estão doentes. 500 mil de pessoas no mundo morreram com este Covid. E tu, Deus, onde é que andas? Estou maravilhado pela tua ausência. Parece que estás indiferente. E a diferença entre estes 2 exemplos que eu dei, entre a minha zanga com Deus, é que o primeiro é a maldade humana. E a segunda, que é mais próxima ao que se passa com o Covid, não estou a falar da maldade da natureza, não é uma maldade humana, mas as consequências são dramáticas em ambos os casos. Então eu queria antes enfrentar esta primeira maravilha de Deus. Onde é que estavas quando houve o Holocausto, quando houve o Gulag soviético? O Mao Tse-tung e outros super assassinos da nossa história, também recente. Para não falar da longa história humana. Porquê é que criaste o mundo que se permite este mal? Porquê é que não intervieste? Para meter este mundo na ordem? A resposta não é difícil. Porque na criação do homem e da mulher, porque no Gênesis diz, Deus criou o homem e a mulher. Depois nós esquecemos disto durante alguns milhares de anos, que os criou iguais. Criou-os à sua imagem. Qual é a essência desta criação do homem na visão bíblica? Há algumas características. A primeira, que o homem, como nasceu, como foi criado, tem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Peguemos no primeiro assassino, quando Caim mata o seu irmão Abel. Lembram-se? Certo? Claro que sim. Às vezes tenho dúvidas que se lembrem. É uma brincadeira. A coisa interessante é que Caim protesta sobre a severidade da punição. Mas nunca diz a Deus, tu não me disseste que era proibido matar, porque ele percebe, e este é o sentido daquela história, ele sabe que um ser humano, temos a capacidade de distinguir entre bem e mal, e Caim, como ser humano, sabia que isto é uma coisa proibida, imoral, não ética. Então, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal faz parte
da nossa ontologia humana. Esta é a primeira característica. A segunda, não menos importante, é que temos a escolha, a liberdade. Sobre isto insistiu muito Giussani. Nós temos a liberdade de escolher fazer bem ou fazer mal. Não é só a capacidade cerebral de os distinguir, isto é bem, isto é mal. Mas no nosso comportamento podemos escolher ser bons ou ser maus. E isto faz parte essencial do que é que quer ser um ser humano, homem ou mulher, neste mundo criado por Deus. Isto também tem um significado teológico. Porque se o mandamento mais importante, amar a Deus com todo o coração, toda a alma, também ali há uma escolha. Se nós não temos a capacidade de dizer não a Deus, o nosso sim não tem nenhum valor. Se nós somos programados. Então, na visão bíblica, esta liberdade de escolher, de fazer bem ou fazer mal, faz parte de o que é que quer dizer ser um ser humano. E há uma consequência social e individual muito importante desta afirmação, desta ontologia humana na visão bíblica. Quer dizer que a responsabilidade no mundo, que seja um mundo bom, ético ou moral, ou que seja um mundo mau, não vem de Deus. É responsabilidade humana. Então, recentemente, eu li um livro simplesmente maravilhoso. Uma maravilha, um livro sublime, da escritora polaca que venceu o Nobel o ano passado, Olga Tokarczuk. Este livro chama-se Os Livros de Jacó. E há uma passagem neste livro que se põe este problema. Os teólogos e filósofos definem-no assim. Dizem, nós acreditamos num Deus omnipotente e acreditamos que Ele é bom, o Deus de amor. Se Ele permite aquela coisa dos nazis, quer dizer, ou não é capaz de meter um fim naquilo, então não é omnipotente, e se tem a capacidade de pôr um fim, então não é bom. Então, nestes termos, naquele livro, a escritora polaca põe o problema. A história é fantástica e vale a pena lê-la. E a resposta que ela põe na boca de um dos protagonistas do livro é que Deus diz: eu tinha uma escolha. Criar um mundo onde não há mal, mas não seriam seres humanos, seriam robôs, sem poder escolher, sem a liberdade de decidir que mundo é que podia ser. E se eu tivesse que escolher entre um mundo onde não há mal e um mundo onde não há seres humanos, eu prefiro um mundo onde haja seres humanos. Então, este é o primeiro sentido da maravilha. Onde está a maravilha que, em minha opinião, quer dizer Heschel? Não é só a responsabilidade do homem que o mundo vamos a viver, no mundo que vamos a viver, mas no confronto da maldade humana, ali Deus convida-nos à maravilha. E a maravilha não é uma cascata d'água, não é um Mont Blanc, não é sequer a Costa Amalfitana. É o comportamento humano que cria a maravilha
que produz o sentimento sublime. E aqui posso dar um exemplo da minha história familiar, que, em minha opinião, mostra este sentido de maravilha. Eu tenho parentes italianos. Vivem em Trieste há tantos anos. E durante a Segunda Guerra Mundial, esconderam-no numa igreja católica durante 3 anos, arriscando a vida. Porque se o tivessem apanhado, sobretudo depois os alemães, quando mudou, tinham-nos morto a todos, por terem escondido esta família judia. E, no entanto, os católicos esconderam-nos. Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha que não se produz se o mundo não tivesse sido criado neste sentido. Diante da maldade humana, a humanidade possa surgir, emergir. E isto é sublime. Neste momento, este comportamento explica-nos o que é que quer dizer ser criados à imagem de Deus. Nós temos a capacidade deste tipo de maravilha, mas realizá-lo é verdadeira maravilha. E isto, em minha opinião, é o sentido de Heschel, do sublime. Não a natureza, mas o comportamento humano. Ponhamos isto de lado, porque a situação Covid parece mais o segundo exemplo que eu dei, do terremoto, etc. A natureza, onde não tem nada a ver a maldade humana. E aqui podemos chatear-nos outra vez com Deus. Ouve lá, a natureza é tua. Aqui não se pode dar culpa à gente má, porque é assim. Então, aqui, deixa-me esperar lá um minuto, deixa-me aqui encontrar uma coisa. Uma passagem de novo do livro de Gênesis. Porque a primeira coisa tramada da natureza apocalíptica foi o dilúvio. O dilúvio, como está escrito no Gênesis, todos conhecemos o Gênesis, acho que sim. Tenho algumas dúvidas que vocês conheçam o Gênesis, enfim, estou a brincar. Qual foi a última vez que vocês leram o Gênesis sobre o dilúvio? Não nos lembramos bem. Uma vez no meeting, falei aos fantásticos voluntários. Eram 500 voluntários. Almoçámos. E eu fiz uma pequena pergunta. Quem pode levantar a mão? A mão, sim. Quem leu todo o Evangelho? Que se pode ler numa tarde, porque o Evangelho é pequenino. Eram honestos, ninguém levantou a mão. Do início ao fim, nunca ninguém tinha lido. Por isso tenho esta minha pequena dúvida. Enfim, estou a brincar. Então, como é que está apresentada a história do dilúvio? É um instrumento nas mãos de Deus para castigar a maldade humana do mundo. E os animais também. Que culpa tinham os animais? E porquê é que salvaram os peixes? Não se sabe. Então a Arca de Noé, por aí fora. Como é que estamos de tempo? Tens meia hora. Vou precisar de menos de meia hora. Então eles saem da Arca de Noé. Vê-se o arco-íris. Arco-íris. Então eu quero vos ler o que é que Deus diz quando sai da arca.
Sem dúvida que sim. Todos memorizaram isto, certo? Esta parte também. Capítulo 18, versículos 17 a 22. Diz Deus, depois desta experiência: não maldirei mais o solo por causa do homem, porque o instinto do coração humano é inclinado ao mal desde a adolescência. Nem atingirei algum ser vivo como fiz antes. O que é que isto quer dizer? O instinto do coração, ou seja, a maldade há dentro de nós. Mas também temos a capacidade de recusar, de escolher outro tipo de vida. E também aqui, Deus anuncia: de agora em diante não usarei a natureza para punir os homens. Este é o versículo 21. E depois o versículo 22 é sublime. Enquanto durará a terra, semeaduras, frio e calor, verão e inverno não cessarão, ou seja, a natureza seguirá as suas regras. Verão, inverno, dia, noite. Não tem significado teológico, não tem significado teleológico. Não se olha para a natureza e pensa: o que é que Deus queria fazer com isto? Não quero ofender ninguém, mas aquelas orações, por exemplo, para a chuva, para pedir chuva, segundo isto, não tem sentido. Porque se nós rezamos e Deus não dá chuva, o que é que devemos pensar? Que Deus foi dormir? Que está a punir os inocentes? Que não haja chuva? Não. Deus anuncia: a natureza é a natureza. Não tem um significado valorativo. É a natureza. Às vezes pode ser feliz. Vamos para o mar, está o sol. E pode ser triste. Na natureza há terremotos, há tsunamis, etc. Aquilo é a natureza. E no nosso caso, o Covid faz parte da natureza. Eu conheço rabis e também sacerdotes de outras religiões que dizem: isto é a punição de Deus para os seres humanos pelos casamentos homossexuais. Para mim, isto é uma blasfémia. Uma blasfémia. Então aqui há outro desafio que convida um outro tipo de maravilha. Porque, apesar de nós tenhamos dito, a natureza é a natureza. Vou ler de novo. Enquanto durará a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E nós podemos acrescentar também as tempestades e também o Covid. Então, qual é a maravilha aqui? Que mostra, em minha opinião, no sentido de Heschel, que nos leva ao sublime. É, por exemplo, o comportamento dos enfermeiros e médicos, que também aqui, arriscando a vida, e tantos deles morreram de Covid, e não obstante o risco, meteram-se ao serviço da humanidade para reagir a este desafio, o desafio que desta vez é o Covid. Eu estava mesmo aqui no meeting, eu acho que era 2016, em que houve o terremoto no centro de Itália,
E o grande hotel de Rimini tremeu. Era das marcas. E a coisa maravilhosa era que antes que tenham chegado os serviços públicos, antes que o Estado italiano se tenha mexido, as pessoas iam para lá. Sem nenhuma obrigação. Para ajudar os outros, para reagir a este acontecimento da natureza. Isto é maravilhoso. E posso dar outros milhares de exemplos. Isto é uma maravilha. Isto é sublime. No mundo onde há maldade humana, que leva também aos holocaustos, e onde há esta natureza, que às vezes há sol e às vezes há escuridão, a capacidade humana de procurar, de comportar-se de forma que justifica a criação à imagem de Deus. E neste sentido, eu penso que Heschel entendia uma vida sem maravilha não nos leva a sublime. E nós podemos pôr isto ao contrário e dizer, vida onde há este tipo de maravilha humana, não na natureza, mas maravilha humana, leva-nos ao sublime. Obrigada a todos. Aqui vem... Neste ponto, tenho uma pergunta. Tu falaste dos enfermeiros que ajudaram os doentes e tantos outros momentos na história. Pessoas moveram-se para ajudar, para sustentar, para salvar pessoas. Porquê é que o fizeram? O que é que emergiu neles? Não havia uma maravilha que tinham visto? Que fez reconhecer no outro qualquer coisa de maravilhoso? E depois junto ainda? Porque é que os salmos, por exemplo, estão cheios de louvores a respeito para Deus sobre a natureza que lhes deu? Há tantíssimos salmos que estão cheios de gratidão, reconhecendo na criatura o Criador. Ou seja, a maravilha não como fim em si mesmo, mas como um reconhecimento. Como vês isto? É mais fácil responder à segunda pergunta. Aquilo que eu disse, seguindo a minha interpretação do pensamento de Heschel, não excluir outros tipos de maravilha. Como no início do meu pequeno discurso, eu disse, quando se fala de maravilha e do sublime, imediatamente pensamos nos salmos, na criação fantástica, etc. Evidentemente que é maravilhoso. Ouvimos as bodas de Fígaro, de Mozart, e dizemos, isto é sublime, é divino. Vemos estas coisas fantásticas da natureza e pensamos que maravilha, que criação fantástica. É verdade. É maravilhoso. É uma maravilha. E pode nos trazer este sentimento do sublime. Mas o mesmo Deus que criou estas coisas, que o rei David nos Salmos fala, também criou o terremoto. Criou o Covid, criou o tsunami. E este é o desafio. E é aquele desafio, sem excluir aquele tipo mais clássico, em que nós queremos dizer que grande é Deus, como disse o rei David, para criar esta natureza fantástica, mas também é o lado escuro da natureza. E este é o desafio. Aquilo que eu tentei vos convencer é que a verdadeira maravilha, no fim de contas, é o ser humano,
criada à imagem de Deus, que pode responder a estes desafios como os exemplos que eu dei? A primeira pergunta é mais difícil para mim responder, mas vou tentar. Entenderei, acho que depende. E há dois elementos. O primeiro, da nossa experiência pessoal. Há terremoto. Não há uma voz dentro de ti, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém, sem ir à igreja. Não há uma voz dentro de ti que te diz: sabes o que é que deves fazer, tens que ir ajudar. E se não podes fazer diretamente, dá dinheiro, mexe-te, faz alguma coisa, não podes ficar assim. Então, eu acho que isto é como a ontologia humana que distingue entre bem e mal e saber o que é necessário fazer nestas situações. Por outro lado, a vida social é importante, porque a virtude humana é uma coisa que se aprende. Quando nós vemos exemplos, e por isso na vossa tradição aos santos, não é só que nos ensinam coisas que é preciso fazer, mas ensinam-nos que não basta saber o que é preciso saber, é preciso ir fazê-lo. Então, há algo que o exemplo do outro nos ajuda a responder àquela voz interior dentro de nós que já disse o que é preciso fazer. Neste sentido, a pressão social não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Infelizmente, olha, é o melhor que eu consigo responder à tua pergunta, primeira pergunta. Então não sei. agora vou insistir um pouco. Não existe na vida de cada um de nós um momento ou tantos momentos, mas alguns são mais importantes do que outros, em que verdadeiramente reconhecemos diante de uma criança, diante de pessoas que fizeram atos heróicos, uma maravilha que nos faz olhar mais além, que nos faz dizer como é possível, como é que é possível o desumano, como é possível que o mundo exista, como é possível que tu existas e que eu exista, que olhemos um para o outro com esta pergunta. Porque a maravilha, naquele momento, é muito mais do que um simples sentimento. É uma tomada de consciência de que tudo aquilo que está não é absolutamente óbvio e adquirido. Então, tu começas a entrar e olhar o mundo com uma grande pergunta, surpreendida, que abre a um encontro com a origem de tudo isto. Tu insistes na pergunta, eu insisto na resposta. Cada um faz a sua. Eu não quis dar uma... Eu sempre era invejoso da minha mulher, porque a minha mulher podia dar à luz, podia dar a vida. Isto é um privilégio das mulheres, mas eu tinha uma vantagem, que antes de tocar e abraçar, o primeiro a abraçar o recém-nascido fui eu. Fui eu que o peguei nele e depois dei à minha mulher. Então foi o primeiro ser humano que o meu filho viu. E isto é maravilhoso. Isto é o mistério da vida. Como nasceu este novo ser humano, o meu filho, a minha filha, etc. Eu concordo perfeitamente com isto, mas insisto. Os meus filhos são todos santos, certo? Enfim, Deus que quisesse. Mas nasceram os monstros. O Hitler também nasceu. Se eu me maravilho e espanto desta criação, devo também maravilhar-me
no segundo sentido que eu expliquei. Maravilha-me da bela natureza, mas a natureza cruel, entre aspas. Maravilha o mistério da vida, mas também o mistério da maldade, que também faz parte do humano. E vendo que normalmente o nosso instinto imediato, quando se fala maravilha, espanto, sublime, é sempre achar nestes momentos o nascimento do novo ser humano, a beleza da natureza, a grandeza da natureza. Eu hoje queria sublinhar aquele aspecto escuro e é ali que, em minha opinião, está escondido um tipo de maravilha e sublimidade, entendeu? Que também devemos apreciar, sobretudo em momentos como passámos o último ano com a pandemia. Certo, muito bem, porque quando falámos deste título, tantas pessoas tinham posto a pergunta: mas vocês vão falar, até esta manhã houve uma conversa sobre isto, vocês falam destes momentos de maravilha, como é possível? Aquilo que aprendi é que o facto de ter tido momentos de maravilha, de espanto profundo, são aqueles que te permitem enfrentar aqueles desafios que são, em certo sentido, a prova. Porque tu falaste antes dos campos de concentração, dos gulags, e temos exemplos de pessoas que fizeram atos heróicos também para ajudar quem estava pior do que eles. E fizeram porque alguns também testemunharam pela experiência de maravilha que fizeram. A força nascia dali. Talvez. Estou seguro que quando tanto será assim. Não quero contestar e dizer isso não é possível. É muito possível. Mas é um bocado misterioso. A tua pergunta, a segunda pergunta é de onde nasce isto. É um bocado misterioso. Um elemento importante que nós tivemos de nos maravilhar da grandeza do mundo em que vivemos, não posso negar. Não posso negar. Também falando de gente de fé aqui, é óbvio. Desculpem a piada. Nestas situações tremendas, as pessoas que não perderam a fé, que morreram afirmando a fé, também isto é uma maravilha, também isto é sublime. Vale a pena mencioná-lo. Absolutamente. Aquela aliança, aquela lealdade ao Omnipotente, apesar do desafio que a vida coloca e que pode pôr em questão, Deus, onde estavas? Aquilo sempre me fez uma grande impressão. Os mártires. São uma maravilha, porque a Igreja viu especificamente. Queria fazer-te uma outra pergunta que tem que ver com uma frase que Heschel disse numa outra ocasião. Ele disse: a completa manipulação do mundo traduz-se na completa instrumentalização de si. Ou seja, isto é uma reflexão que ele fez a respeito da situação cultural em que vivemos. A ideia de poder submeter o mundo ao nosso domínio técnico-científico, que tem como reflexo a manipulação de si. Porquê é que cito esta frase? Porque esta ideia de se aproximar do mundo como um sentido de posse, de apoderar-se, talvez, e esta é a pergunta, nasce de uma falta de maravilha. Aproximamo-nos metendo em jogo apenas as nossas medidas sem partir do espanto e, por consequência, daquilo que poderia ser o verdadeiro significado daquilo que temos diante.
Quem sabe o que teria dito o Heschel se tivesse vivido com a internet, com o Facebook, com toda esta realidade digital. Para mim, isto é uma especulação. Não é só instrumentalização. Ou há outra forma de exprimir esta ideia. É que nós perdemos a soberania. A nossa vida parece que não tomamos decisões autónomas. No sentido seja kantiano, seja do Gênesis. A decisão da Eva de apanhar o fruto proibido era uma decisão autónoma. Mostrava a sua autonomia moral. Ser desobediente é um sinal de soberania. Podemos discutir até amanhã se era uma coisa boa ou não. Estou seguro que não estaríamos de acordo. Por isso é melhor não abrir este debate. Fazemos o humor outra vez. Eu já fiz uma lição sobre a Bíblia aqui no meeting e eu vi a reação das pessoas. Estavam um bocado, calma lá. Mas é o meeting da amizade entre os povos. E, portanto, podemos não estar de acordo. Mas na instrumentalização nós perdemos esta autonomia. Em vez de ser soberanos, em tomarmos nós a decisão sobre a nossa vida, com a nossa vontade, com a nossa consciência, e decido eu o meu destino, como quero passar esta vida, como quero me comportar, o que quero fazer, tornamos-nos cada vez mais toxicodependentes a toda esta tecnologia. Às vezes achamos que tomamos decisões autónomas e, na realidade, somos manipulados pelo instrumento. Então, eu acho, não sei, porque o Heschel não vivia a realidade da internet, mas também na sua vida foi ele com os líderes, um dos primeiros que foi de mão dada com Martin Luther King. Mão na mão com Martin Luther King. Uma maravilha, sublime, aquilo que fizeram diante de uma sociedade racista, etc. E era também perigoso na altura, naquela época. Então eu acho que ele teria protestado não só sobre a instrumentalização, mas a consequência da instrumentalização, quer dizer que perdemos a nossa soberania de ser senhores do nosso destino, de decidir nós. E também aquilo. Há tantos assassinos disto em Giussani e também dois papas, João Paulo II e Bento, quando Bento disse, como eco, a João Paulo II, a liberdade mais importante é a liberdade religiosa, e depois com coragem, no discurso de Ratisbona, dizia a liberdade de dizer não a Deus, porque ele percebeu bem que a decisão de dizer sim a Deus deve ser uma decisão soberana. Eu sei que a escolha é minha e decido imitatio Dei, imitar a Deus. Não sou programado. E aquela instrumentalização, cada vez mais na nossa vida estamos programados. A esse propósito, o grande livro de Dostoiévski, o Grande Inquisidor, Deus recusa-se ao trazer a liberdade. Deste modo não haveria estas questões que tu falavas,
Como é que uma pessoa tão má como Dostoiévski, isto é outra maravilha, pode descrever um romance tão sublime? Só Deus pode responder a isto. E há tantos exemplos deste tipo. Gente má que faz criações sublimes, o Wagner. E a lista é longa. Porque talvez em cada um deles havia a semente de uma maravilha que encontraram na vida. Eu sou demasiado do Velho Testamento, desculpa lá. Não esqueço nem perdoo. A humanidade não morrerá por falta de informação, mas por falta de gosto. De Heschel, que diz que o saber por si mesmo não basta. E agora deixo-te a ti acabar a frase. Se não acontece o quê? Porque a informação por si, se não se torna experiência consciente de si e do mundo, não muda. É interessante que ele diz que isto nasce de um gosto, de um reconhecimento. O Heschel tinha uma percepção muito interessante de conhecimento e de saber. Sabes que os filósofos falam da epistemologia, como sabemos. E ele escrevia, em minha opinião, os 2 livros mais importantes de Heschel. Se vocês lerem, há 2 livros. Um chama-se O Homem Não Está Só. E isto é compreensível. Não está só porque há Deus. Mas o segundo é muito mais desafiante. Deus na procura do homem. O que é que isto quer dizer? Deus na procura do homem. E eu acho que indiretamente expliquei-o. Porque Deus está ali à espera que nós façamos as escolhas certas, que vivamos a potencialidade sublime do ser humano. Mas o seu primeiro livro chamava-se Os Profetas. É mais difícil, mas ali tem um parágrafo que na realidade é a única coisa que eu verdadeiramente me lembro deste livro, porque eu li-o há 30 anos, em que ele diz: há 2 modos de conhecer o mundo. Cognitivo, cerebral. Queremos saber sobre o amor. Podemos ler o ensaio de Stendhal sobre o que é o amor. Ou uma poesia de Shakespeare sobre o amor, etc. Mas é uma coisa completamente diferente de apaixonar-se. Tu percebes e conheces o amor de forma totalmente diferente a partir da experiência de te apaixonares. E eu acho que isto corresponde muito àquela última citação. Porque não basta explicar a uma pessoa o que é o amor. É preciso amá-lo. Que ele sinta que é apreciado este sentimento. E só assim, verdadeiramente, o percebe. Mas eu volto ainda a este ponto. Uma pessoa que olha à noite para o céu estrelado e pensando que estes são 15 milhares de anos-luz, alguém que olha para uma mão, isto não lhe abre o coração a um reconhecimento, porque volto ainda à questão que é muito interessante aquilo que tu disseste, não lhe abre o coração para encontrar em si uma abertura que lhe permite enfrentar aqueles desafios de que tu falavas. Eu meto esse teu exemplo ao contrário. Vê estas estrelas de milhares de anos que não podemos perceber. Nem sequer o Einstein percebe o que quer dizer o infinito. Mas metemos a pergunta. Este é um exemplo que tu estás muito agarrado a isto. A mim espanta-me mais pensar nesta Igreja Católica em Trieste que salvou a vida da minha família. Depois maravilho-me das estrelas e do infinito.
Só que eu meto todas as Não. duas. A mim interessa muito, mas mesmo muito, compreender de onde esta família que arriscou a vida para salvar uma outra vida encontrou esta virtude, esta capacidade de o fazer. De dentro da educação. Eram bons cristãos. Não olhar para as estrelas. Estou a brincar, estou a brincar. Olhar para as estrelas que estão dentro. É uma piada. Não, relaxa. Mas neste diálogo emergiu que o título do meeting é uma grande provocação. Fantástico este título. Primeiro escolher Heschel, porque é um pensador muito importante, seja filosoficamente, seja teologicamente. Vale a pena lê-lo. E depois põe esta frase, no período de Covid, é um grande desafio, que é muito evocativo. E por isso fiquei muito contente quando vocês me pediram. E devo dizer, já disse antes, eu acho maravilhoso que vocês tenham insistido de ter feito o meeting. Voltamos a isto. Enquanto durará a terra, frio, calor, verão e noite, e o meeting do CEL não acabarão. Então, penso que isto este é seja o melhor desejo que se possa desejo fazer. que nos podemos fazer, Vermos no se próximo Deus ano. quiser, vermos no próximo ano. Agradeço-te. Não te esqueças de me convidar, ouviste? Não, então, claro que não. Estás já convidado. Muito obrigado por este diálogo, pelas suas provocações. Não é uma piada a provocação. Provocar quer dizer chamar fora tantas perguntas, tantas reflexões, tantas tomadas de consciência daquilo que acontece na nossa vida. Porque a beleza do diálogo é que é um enriquecimento recíproco. Agora vou ver as estrelas com mais atenção. Agradeço a todos pela participação e uma boa continuação a este meeting. Muito obrigado. Come si fa ora? Sì, si fa così. Grazie.